Olá, sejam bem-vindos ao Omnizone. Estou aqui hoje com o Gabriel e hoje temos um quadro super especial que é Conhecendo as Profissões. E hoje a gente vai conversar com a nossa gerente de contas da OmniSmart, a Evelyn, que trabalha no nosso setor comercial. Isso mesmo, e para a gente iniciar essa conversa, eu queria saber um pouquinho mais de quando você iniciou nessa área comercial, no atendimento ao público. Olá, meninos, muito prazer. Muito Prazer. bom estar aqui com vocês. E já faz um tempinho que eu iniciei, quando eu tinha 16 anos, 13 anos atrás. E essa é uma história um pouco curiosa, né? Eu decidi que queria arrumar meu primeiro emprego e, em virtude, em paralelo a isso, né? Eu estava fissurada no filme A Procura da Felicidade, que o Smith, ele é o ator principal. Esse filme é fantástico, né? Eu adoro esse filme, né? É muito inspirador. E ele fala uma frase no filme que me marcou, assim, eu achei aquela frase incrível, e eu falei, um dia eu vou ter a oportunidade de utilizar isso. Aí lá vai eu, menina, tinha acabado de fazer 16 anos, saí entregando currículo e consegui a primeira entrevista da minha vida, que foi numa empresa que era no bairro onde eu morava, de tubos de aço carbono, né? E essa entrevista era uma empresa familiar, né, apesar de atender bastante clientes. E quem foi que fez essa entrevista comigo foi o dono da empresa. E o dono, ele já tinha mais de 50 anos. Imagina, super tradicional, né? Sim. E se depara com uma menina de 16 anos e ele estava super inseguro em contratar, porque era meu primeiro emprego, eu não tinha experiência. Aí eu pensei, essa é a oportunidade que eu preciso. E olhei bem nos olhos dele, falei bem sério assim com ele, eu falei assim, senhor Nilson, se o senhor fizer uma pergunta e eu não souber a resposta, eu vou falar que eu não sei, mas você pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para descobrir a resposta. E ele ficou Você não surpreso, ficou né? nervosa não, na hora? Não, Também era era a tão nova, né? 16 anos, e eu mesmo já tava tremendo. eu acho que eu sempre fui cara de pau. Imagina, era a oportunidade que eu tinha, eu queria muito trabalhar, né? A vontade de trabalhar, enfim. Aí ele ficou surpreso. Aí, tudo bem, enfim, entrevista finalizada, fui pra casa, aí o telefone tocou. Deu certo. Minha primeira entrevista, graças ao filme A Procura da Felicidade, consegui o primeiro emprego. E essa foi a primeira entrevista de todas que você fez? Foi a primeira entrevista da minha vida. E foi a primeira vaga que eu consegui de recepcionista, né? Fazia atendimento ao público, atendimento... Na verdade, era uma empresa que vendia muito por telefone, né? Vendia para indústrias, enfim. E eu fazia todo esse atendimento da recepção e eu adorava. Caramba, sempre assim, geralmente se inicia sempre trabalhando com B2C, né? Você logo iniciou logo no B2B, né? Sim, sim. Só para traduzir, né, para quem está assistindo e não sabe a diferença, o B2C é o atendimento a venda de empresas, né, CNPJs para CPF. Então, pessoa jurídica para pessoa física. E o B2B já é CNPJ para CNPJ, né, empresas para empresas. E sim, nessa oportunidade que eu tive, eu iniciei essa trajetória do atendimento ao cliente com o B2B. E hoje você trabalha novamente com B2B, né? Qual que é a diferença maior de estratégia trabalhando com B2B e B2C, né? Entre elas. Existe uma diferença legal entre as duas, né? Apesar que vendas é desafiador em qualquer um dos cenários, né? Mas no atendimento B2C, por exemplo, que você atende pessoas físicas, você acaba utilizando algumas metodologias diferentes. Por exemplo, no B2C você consegue se aproveitar muito mais, não que no B2B você não se aproveite, mas no B2C muito mais da emoção do cliente, né? Do calor daquela negociação, da possibilidade que o cliente tem de tomar uma decisão rápida. Então, imagina, você está numa loja, o cliente gostou do seu produto, você pode utilizar diversas técnicas, né? Técnicas de escassez, esse é o único produto que eu tenho. Ou então, por exemplo, é isso que você estava procurando? É isso. Maravilha, você já pode fazer um fechamento aí. Tem um pouco mais a ver com timing, né? Isso, a negociação ela é mais rápida. Sim. Claro, né? Depende do que você está vendendo para a pessoa. Às vezes está vendendo um imóvel, Carro, aí é outro coisa do tipo. assunto. Sim. Mas se for algo que o valor de investimento é baixo, então o peso da decisão dele não é tão alto. Ele pode tomar aquela decisão na hora e você já faz um fechamento. Por exemplo, é o que você está procurando? Você quer pagar à vista ou no cartão? E diferente do B2B, você está trabalhando com empresas, no B2C você fala geralmente com uma única pessoa, né? Você não vai passar por várias pessoas até chegar em um tomador de decisão, como é no
no B2B, né? Sim, geralmente no B2C você consegue utilizar algumas técnicas de fechamento justa para o cliente não dar aquela desculpa de vou falar com o meu marido, vou falar com o meu cachorro, porque quando eles falam isso é uma objeção, né? Uhum. Então, se você consegue trabalhar algumas perguntas que são mais fechadas, quando você estiver finalizando ali aquela negociação, você tira essa possibilidade do cliente trazer esse tipo de objeção. E O acaba. B2B já é uma maior burocracia, né? Provavelmente sempre se inicia com o estagiário, depois vai passando até chegar no... Exatamente, né? O B2B, eu costumo dizer que, pelo menos assim, na prática, a gente vê muito isso na Omnismart, é um jogo que você vence por fases, né? No B2C, enquanto você é muito incisivo, no B2B você não pode. Toda a estratégia gira em torno de você criar conexão, de você criar rapport, de você trazer segurança para o cliente, porque imagina o seguinte, vamos pensar no cenário da Omnismart, que é a empresa que nós trabalhamos hoje. Nós vendemos uma plataforma, Omnichannel, que é um multicanal de atendimento. Então, pensa que você é o empresário dono de uma empresa. Você está contratando um serviço que os seus vendedores ou toda a sua empresa vai falar com o cliente. Você vai fazer o atendimento através do WhatsApp, do telefone, do site, do Messenger do Facebook, direct do Instagram, ou seja, são todos os seus canais de atendimento. Se você contrata um serviço e não é o que você estava esperando, o serviço não funciona, a sua operação vai parar. Se a sua operação parar, não é simplesmente um dia que eu não trabalhei, não. É a sua empresa que deixou de faturar, o dinheiro que está deixando de entrar, e a gente sabe que isso, Sim. toda empresa ela precisa, né? A importância da área comercial, precisa de vendas. Sim. Então, para ele colocar isso na sua mão, ele tem que confiar muito em você. Então, geralmente, se inicia com aquilo que você acabou de falar, Will. Eles colocam um estagiário para pesquisar e passa para o departamento de compras e vai falar com TI até chegar na diretoria. Então, você vai vencendo por fases até chegar. É igual um videogame, que você chega até chegar no chefão. no chefão, chegou na diretoria, se tá tudo ok, se o que eles procuram condiz com o que você está oferecendo, né? A gente tem que pensar sempre na ética, aí é parceria duradoura. Sim, né? E trabalhando na área comercial, você geralmente enfrenta muitos desafios, né? No longo do dia. Quais são os principais desafios que você enfrenta trabalhando hoje nessa área comercial? Olha, de fato, a área comercial ela é muito desafiadora. Você imagina o seguinte, mês passado nós batemos meta. Dia 1º tá todo mundo nivelado, tá todo mundo zerado. Então, é aquela sensação, né? Aquela corrida contra o tempo, digamos assim. Então, existem muitos desafios. Um deles é a disciplina. Um deles é você fazer uma boa gestão do seu tempo. Então, por exemplo, você tem um CRM ali, lá tem as suas atividades, o que você precisa fazer no dia para garantir que no final do mês você venha ter um resultado. O que eu costumo fazer? Como as negociações do B2B, elas são um pouco mais longas, né? Uhum. Demora às vezes 30, 60, 90 dias para você fechar um contrato dentro do nosso cenário. Então, eu pego os clientes que já estão mais quentes, mais próximo do fechamento, e eu coloco colado num post-it bem próximo da minha visão. Então, eu sei que aquelas empresas são as empresas que eu vou dar, não que eu não vou focar nas outras, mas eu vou direcionar o meu tempo, a minha energia para aquelas empresas que estão próximas de fazer um negócio, né? Isso é um ponto importante. Mas isso particularmente, pensando em Evelyn, enquanto profissional, eu acho que o maior desafio, pelo menos o meu maior desafio, é lidar com a gestão emocional. Porque vendas por si só já traz uma pressão, né? Então, você precisa estar sempre com aquele pensamento positivo, acreditando que vai acontecer. E no dia que você acorda com um problema da vida, mal-humorado, você tem que ter resiliência e não deixar aquilo te abater. Então, aí entra a disciplina. E não deixar transparecer para o cliente, Exatamente. né? Uhum. E não transparecer, algo que me ajuda muito é cuidar da minha aparência. Então, para algumas pessoas pode parecer fútil, mas para mim, estar bonita, eu olhar no espelho e gostar do que eu estou vendo é muito importante. Porque se eu olho no espelho, eu acho que eu estou bonita, já melhora um pouquinho o humor, né? A gente já fica mais confiante. Sim. Aí você vai falar com uma pessoa, né, Gabriel? Você está se sentindo bem, você vai conversar com alguém, você vai passar mais segurança para essa pessoa. E, no fim, é isso que você precisa passar para o cliente. Então, a gestão da emoção e a parte da autoestima, de eu estar com uma imagem que eu gosto de ver, não só a imagem, não só o exterior, também o interior, a gente tem que estar buscando, aí vai de acordo com cada um, né? Quem gosta de meditar, quem gosta de orar, ir para a igreja, enfim.
buscar você se alimentar o seu eu. Eu acho que isso, para mim, é algo que Fundamental. faz a diferença para você sobreviver na loucura que é a área comercial, porque é uma Sim. loucura. Tantas dicas, eu vou pedir mais uma. Você tem alguma dica para quem tá começando na área? Vamos lá. Para quem está começando na área, importante é a pessoa entender que eu acredito muito que vendas é energia, né? Então, sempre sorriso na voz, sempre alegria, porque ninguém gosta de conversar com uma pessoa que tá mal-humorada, Não né? mesmo. De jeito nenhum. Ninguém suporta aquela pessoa que... Negociar com alguém mal-humorado Não, é não. um Não só problema. negociar. Se chegar perto de alguém, tá bem, ai, mas... Não, pelo amor de Deus, você tem que estar bem. Vamos lá, coloca o sorriso no rosto, vamos pra guerra. E, principalmente, né, entender algo que todo vendedor, né, que tem bastante tempo na área já tá cansado de ouvir, mas faz muito sentido, é que o cliente, ele compra pelo motivo dele, não é pelos seus motivos. Então, não adianta você ter aquele seu produto e você achar que aquele produto é incrível. Não adianta o seu ponto de vista. Na verdade, o vendedor nem pode ser muito apegado ao próprio ponto de vista. A gente tem que ser bom ouvinte. Então, entender o porquê que o cliente ele está procurando o seu serviço, por que o cliente está procurando a sua empresa. Isso independente de ser B2B ou B2C. Isso independente. Eu acho que uma das formas... a maneira mais fácil de você criar conexão com uma outra pessoa é você, de fato, se preocupar com ela. Você tem empatia. Você tem que entender o porquê que ela está procurando aquilo. Exato. Se ela tá procurando, é porque ela tá procurando, ela quer encontrar alguma coisa. É bom que você ofereça. Algo Se você tiver. específico. Exato. Exatamente. Aí a gente deixa de ser egoísta, né? A gente sai do eu e pensa no próximo. Porque, gente, de verdade, para mim, vendas é isso, né? As pessoas não gostam de ser vendedor, tem muitas pessoas que têm vergonha de ser vendedor. Eu tenho o maior orgulho da minha profissão. Orgulho de verdade. Eu acho que vendas é uma das melhores profissões do mundo. É a profissão que ela ajuda outras pessoas a realizar sonhos, e eu acredito nisso. Ajuda o vendedor a realizar sonhos, né? Eu já realizei bastante sonhos através de vendas, mas ajuda as outras pessoas também. Quer ver um exemplo? A pessoa tem o sonho de ter a casa própria. Se não tiver alguém para vender a casa própria, o sonho não está realizado. E vice-versa, né? Vendas move o mundo. E eu acredito muito nisso. Então, entender que vendas diz mais sobre a outra pessoa, você ajudar a outra pessoa. Então, ouvir, fazer boas perguntas, para você conseguir direcionar toda a sua negociação a partir do que o cliente quer ouvir ou do que o cliente precisa ver. Sim, agora me tira uma dúvida que não só eu, mas muita gente que está em casa provavelmente também tem essa dúvida, né? Vendas, é dom ou é técnica? Na verdade, isso é algo que todo mundo fala, né? Aquela antiga história de que a pessoa já nasce vendedor. Lenda urbana, né? É lenda urbana. Eu, particularmente, não acredito nisso. É a mesma coisa de pensar que alguém já nasce médico. Não existe. Você tem que estudar para você ser médico. É claro, existe a predisposição. Então, tem pessoas que nascem com uma facilidade maior em se comunicar, em falar em público, em criar conexões, fazer amizades. Exatamente. E, obviamente, que... Isso não faz de você um vendedor. Existem milhares de outras profissões que também vão usar essa mesma habilidade, né? Exatamente. Isso não faz de você... Exatamente. Te faz um bom comunicador, né? Na verdade. Exatamente. E as vendas em si é técnica, né? É uma mimética. Então, por exemplo, uma pessoa que ela não seja tão extrovertida assim, se ela entrar numa empresa que tem um treinamento adequado, que tenha um processo de vendas estruturado dentro do departamento comercial, ela vai entender como lidar com uma negociação, como lidar com uma objeção, quais são as perguntas que aquela pessoa precisa fazer para entender o que o cliente precisa, para antecipar até mesmo algumas objeções que você consiga controlar. Vamos falar um pouco sobre objeções? Eu não sei se todo mundo entende de fato o que significa isso. Consegue explicar pra gente o que são objeções na hora de você vender? Como você quebra isso e o que é? Depende. Objeções é todo tipo de desculpa que o comprador ou que o cliente ele vai colocar para você para não seguir adiante, para não comprar, seja essa caneca ou então seja o sistema que a gente vende. Então, sempre desculpas. E o que você precisa entender? Se aquela objeção, ela de fato é genuína. Porque às vezes é só uma desculpa, o cliente ele está trazendo uma objeção porque ele está achando que o seu preço está caro, ou então porque ele não está confiando no que você passou, não passou toda a segurança. Então, a objeção é sempre um empecilho, uma pedra no caminho para o vendedor seguir adiante. E qual que é o papel do vendedor, né?
saber quebrar essas objeções. Porque se a gente quebra as objeções, a venda ela segue naturalmente, ela vai avançando de etapas de uma maneira muito natural, de uma maneira que não é forçada, e isso ajuda você a passar segurança para o cliente, e o fechamento ele acontece de uma maneira natural, é como se fosse uma consequência. Então, por exemplo, tem até um livro, que foi inclusive você que me deu, Will, que é maravilhoso, que tem uma pergunta essa pergunta eu aderi para minha vida, que você, quando inicia uma reunião, eu pergunto para os meus clientes, né? Eu gostaria de entender um pouquinho do seu cenário, por que você está nos procurando, mas, principalmente, eu quero entender com você o que é indispensável você visualizar dentro da nossa plataforma, o que é indispensável você entender aqui da nossa empresa, até mesmo para eu entender se faz sentido nós seguirmos adiante para uma proposta comercial, para a próxima etapa. Bom, só para a gente finalizar, né? Me conta uma história memorável que você teve com algum cliente. Vou trazer um bem recente, né, que faz parte até fechamos no semestre passado, fechamos com uma empresa, essa foi um desafio, era uma rede de postos, só aqui muito forte no Sudeste, e só para ter uma ideia, aqui em São Paulo são mais de 103 postos de gasolina, só em São Paulo, fora em outros estados, né, do Sudeste, e quem começou essa empresa foi um frentista. Ele era um frentista, então, imagina, né, há bastante tempo atrás, uma pessoa que estava lá, acostumada a fazer o atendimento ao público, e na empresa dele, tudo foi muito tradicional, inclusive até o PABX que eles utilizavam era um PABX analógico, né, aquele que vem do poste, o fio, enfim. E qual que era o gargalo? Qual foi o maior gargalo? Fazer eles entenderem que, de fato, o sistema em nuvem consegue atender tão bem, ou até melhor, na verdade, muitas vezes melhor. E mais barato. Do que o analógico. E com valor muito mais acessível, obviamente, né? E o pessoal do TI deles, cara, eles já sabiam disso, mas eles precisavam encontrar uma empresa que conseguisse passar também essa segurança. Então, foi uma negociação que demorou quase 3 meses, se não um pouco mais de 3 meses, para nós conseguirmos seguir adiante com esse cliente e mobilizou a empresa toda, né? Foi muitas reuniões com o departamento comercial, eu fiz muitas reuniões com eles até chegar no coordenador de TI de todas essas redes de postos. E falamos com a equipe técnica, tivemos que envolver o nosso diretor técnico, o nosso diretor, o diretor comercial da empresa. Tive que fazer uma visita presencial na sede, né, na matriz da parte administrativa e levar lá os equipamentos, levar telefone de mesa, levar todos os equipamentos que nós tínhamos da empresa. Isso é incomum, né? A gente fazer visitas assim para esse tipo de cliente, né? Não, é muito incomum. Imagina, as pessoas que estão procurando nosso serviço já estão acostumadas a fazer essa call à distância, né, através do Google Meets, através até mesmo do Teams, enfim. E com eles, teve um determinado momento da negociação que foi importante a gente ir lá, levar os telefones e fazer o teste lá, para ver se funcionava. E deu um ruído lá, até que tivemos que voltar de novo com a nossa equipe técnica, até que eles se sentissem 100% seguros. E depois fizemos a portabilidade, seguimos com a instalação do sistema. Os meninos foram lá colocar aparelho por aparelho. Era mais de 130 equipamentos que eles tiveram que ir lá instalar. Mas foi um baita case de sucesso. Para a empresa inteira, né? Porque todas as equipes participaram de alguma forma, né? Todas as equipes. O departamento financeiro teve que participar também. O departamento técnico, cara, sem a ajuda deles. Também, sem a ajuda deles não teria sido possível. Na época do antigo coordenador comercial. Foi bem legal. Foi bem estressante esse processo. Mas deu tudo certo. É mais um que tá aí. Mais um que está com a gente. Mais um que está com a gente. Bom, foi ótimo conversar com você, Evelyn. Muito obrigado por ter tirado esse tempinho, por ter vindo aqui compartilhar suas experiências. E se você quiser deixar uma consideração final... Imagina, eu que agradeço. É sempre muito bom vir aqui bater papo com vocês, em especial para falar de algo que eu amo, né? Eu amo a área comercial, então é algo que eu tenho prazer, né? A minha família não aguenta mais, eu falo disso o tempo todo. Então, muito obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio.